Capítulo 2. Da Câmara Especializada. Seção I. Da finalidade e da composição da Câmara Especializada. Art. 52. A Câmara Especializada é o órgão decisório da estrutura básica do CREA que tem por finalidade apreciar e decidir os assuntos relacionados à fiscalização do exercício profissional, e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das atividades do Conselho Regional, constituindo a primeira instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição, ressalvado o caso de foro privilegiado. Art. 53. São instituídas, no âmbito do CREA, no mínimo, as seguintes câmaras especializadas: Câmara Especializada de Agronomia, e Câmara Especializada de Engenharia. Parágrafo único. O plenário pode instituir outras câmaras especializadas, respeitada a regulamentação estabelecida na legislação em vigor. Art. 54. As câmaras especializadas são constituídas na primeira sessão plenária ordinária do ano, de acordo com a proposta de renovação do terço do plenário aprovada pelo CONFEA. Art. 55. A Câmara Especializada é composta por, no mínimo, 3 conselheiros regionais da mesma modalidade profissional. Parágrafo único. Em cada Câmara Especializada haverá um membro eleito pelo plenário, representando as demais modalidades profissionais. Art. 56. Não há suplência para a função do representante do plenário em Câmara Especializada, que tem como competência restrita a prestação de informes ao Pleno do CREA, sem direito a voto, relato de processo ou participação na contagem de quórum no âmbito da Câmara. Seção II. Da coordenação da Câmara Especializada. Art. 57. Os trabalhos da Câmara Especializada são conduzidos por um coordenador e, em sua ausência, por um coordenador adjunto. Art. 58. O mandato de coordenador e o de coordenador adjunto tem duração de 1 ano, iniciando-se na reunião de instalação da Câmara Especializada e encerrando-se na reunião de instalação da Câmara do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão de mandato de conselheiro regional neste período. Art. 59. O coordenador e o coordenador adjunto das câmaras especializadas serão eleitos pelos seus integrantes, devidamente homologados e empossados pelo plenário do CREA, sendo permitida uma única recondução. Art. 60. Compete ao coordenador de câmara especializada responsabilizar-se pelas atividades da Câmara Especializada junto ao plenário do CREA. Manter o plenário informado dos trabalhos desenvolvidos. Propor o plano de trabalho a ser submetido à apreciação da diretoria, incluindo metas, ações, calendário, cronograma de execução e previsão de recursos financeiros e administrativos necessários. Cumprir e fazer cumprir o plano anual de trabalho. Diligenciar junto à diretoria para o atendimento das necessidades da Câmara Especializada, visando a execução de seus trabalhos. Representar o CREA em eventos relacionados às atividades específicas da Câmara Especializada, sempre que isso lhe for delegado pelo presidente. Propor à diretoria a instituição de grupos técnicos para o estudo de assuntos de competência da Câmara Especializada. Convocar e coordenar as reuniões da Câmara Especializada. Distribuir processo a conselheiro para relato no âmbito da Câmara Especializada. Proferir voto de Minerva em caso de empate. Resolver casos de urgência, ad referendum da Câmara Especializada, em assuntos relativos ao registro de profissionais ou de pessoas jurídicas. Representar a Câmara Especializada nas reuniões da Coordenadoria de Câmaras Especializadas dos CREAs, e supervisionar o desenvolvimento dos projetos do Plano de Ações Estratégicas do CREA sob a responsabilidade de sua Câmara Especializada. Art. 61. O coordenador é substituído, na sua falta, impedimento, licença ou renúncia, pelo coordenador adjunto. Parágrafo único. No caso de renúncia ou licença do coordenador por período superior a 4 meses, o coordenador adjunto deve assumir em caráter definitivo a coordenação da Câmara Especializada. Art. 62. O coordenador adjunto é substituído, na sua falta, impedimento ou licença por período inferior a 4 meses, pelo conselheiro regional membro da Câmara Especializada com mais tempo de registro no sistema CONFEA-CREA. Parágrafo único.
No caso de renúncia ou de licença do coordenador adjunto por período superior a 4 meses, a Câmara Especializada elege substituto entre seus membros para exercer a função. Seção 3ª. Da competência da Câmara Especializada. Art. 63. Compete à Câmara Especializada elaborar as normas para a fiscalização das respectivas modalidades profissionais, a partir de projeto elaborado pela área de fiscalização do CREA. Elaborar e supervisionar o seu plano de fiscalização. Providenciar encaminhamento de pedido de diligência formulado por conselheiro relator. Julgar as infrações às leis nos 5.194, de 1966, e 6.496, de 1977, no âmbito de sua competência profissional específica. Julgar as infrações ao Código de Ética Profissional. Aplicar as penalidades previstas em lei. Apreciar e julgar pedido de registro de profissional, de pessoa jurídica, de entidade de classe e de instituição de ensino no âmbito do sistema CONFEA-CREA. Apreciar e encaminhar ao plenário, devidamente relatado, o processo de registro de profissional graduado em instituição de ensino estrangeira. Apreciar assunto de interesse comum a duas ou mais modalidades profissionais, a ser encaminhado ao plenário para decisão. Conhecer tabela básica de honorários, elaborada por entidade de classe, encaminhada ao CREA para fins de registro. Apreciar assunto pertinente à legislação profissional encaminhado por entidade de classe ou por instituição de ensino. Propor calendário de reuniões ordinárias, a ser encaminhado à diretoria para aprovação. Propor ao plenário do CREA instituição de grupo de trabalho ou de comissão especial, e propor assunto de sua competência à Coordenadoria de Câmaras Especializadas dos CREAs. Art. 64. A Câmara Especializada manifesta-se sobre assuntos de sua competência mediante atos administrativos das espécies decisão-se, e deliberação, conforme modelos aprovados. Seção 4ª. Da organização e da ordem dos trabalhos da reunião da Câmara Especializada. Art. 65. A Câmara Especializada desenvolve suas atividades por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas, preferencialmente, na sede do CREA. Art. 66. As reuniões ordinárias são previamente convocadas, conforme calendário aprovado pela diretoria e homologado pelo plenário do CREA. Parágrafo único. As alterações no calendário de reuniões ordinárias são aprovadas pela Presidência. Art. 67. A convocação de reunião ordinária é encaminhada aos membros da Câmara Especializada com antecedência mínima de 10 dias. Parágrafo único. Um membro da Câmara Especializada impedido de comparecer à reunião deve comunicar o fato à coordenação com antecedência que viabilize a convocação de seu suplente, do que será dado conhecimento à Presidência. Art. 68. A reunião extraordinária é convocada pelo coordenador, após autorização da Presidência, mediante justificativa e pauta pré-definida. Art. 69. A pauta da reunião de Câmara Especializada é encaminhada aos membros para conhecimento, juntamente com a convocação. Art. 70. O quórum para instalação e para funcionamento de reunião de Câmara Especializada corresponde ao número inteiro imediatamente superior à metade da composição da Câmara. Art. 71. A ordem dos trabalhos das reuniões de Câmara Especializada obedece à seguinte sequência: verificação do quórum, leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas, comunicados, ordem do dia e apresentação de propostas extrapauta. Parágrafo único. A ordem dos trabalhos pode ser alterada quando houver matéria urgente ou apresentação de justificativa por membro da Câmara Especializada acatada pelo coordenador, após a verificação do quórum. Art. 72. Os assuntos apreciados pela Câmara Especializada são registrados em súmula que, após lida e aprovada na reunião subsequente, é assinada pelo coordenador e pelos demais membros presentes à reunião. Art. 73. O conselheiro regional pode apresentar proposta, conforme modelo. Aprovado. Art. 74.
O membro da Câmara Especializada deve relatar o assunto a ele distribuído de forma clara, concisa, objetiva e fundamentada, emitindo informação consubstanciada ou relatório e voto fundamentado. Art. 75. Após o relato do assunto, qualquer membro da Câmara Especializada pode obter vista do processo, devolvendo o devido relato, obrigatoriamente, na mesma reunião ou na reunião subsequente, acompanhado do relatório e voto fundamentado. Primeiro, no caso de o processo não ser devolvido até a reunião ordinária subsequente por motivo de diligência, um membro da Câmara Especializada deve apresentar as devidas razões por escrito e estas farão parte dos autos. Segundo caso o conselheiro relator não apresente as razões, o coordenador encaminhará o relato original para apreciação. Art. 76. Encerrada a discussão, o coordenador apresenta a proposta de encaminhamento do tema para votação. Primeiro, a Câmara Especializada decide por maioria simples. Segundo, em caso de empate, cabe ao coordenador proferir o voto de Minerva. Art. 77. O conselheiro regional que divergir da decisão pode apresentar declaração de voto por escrito, conforme modelo aprovado. Art. 78. As decisões e as deliberações exaradas pela Câmara Especializada são encaminhadas ao plenário do CREA para conhecimento ou apreciação, conforme o caso. Art. 79. Da decisão da Câmara Especializada cabe recurso ao plenário do CREA pela parte legitimamente interessada, com efeito suspensivo, no prazo de 60 dias contado do recebimento da notificação pela parte interessada. Art. 80. A Câmara Especializada, para a execução de suas atividades, dispõe de apoio técnico e administrativo da estrutura auxiliar do CREA.